tempo de ouvir a voz do Senhor. Hoje eu convidei para nos ministrar a palavra o reverendo doutor José Roberto Cardoso, em casa. José Roberto, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um homem que Deus me deu esse ano como um amigo. Ganhei mais um amigo. Veio para Brasília atendendo a um daqueles meus convites malucos, né? Do tipo que eu fiz pro Enio uma vez, ó. Sai de onde você está, você não vai ter nada aqui, vem para cá. E aí foi interessante como Deus tratou isso no coração dele. Eu esperava que ele viesse no final desse ano, e no mês de julho ele veio para cá trabalhar na nossa faculdade. E de lá para cá tem sido um grande amigo, tem sido uma pessoa com quem eu tenho tido a experiência de crescer, até mesmo observando meus próprios pecados e minhas próprias falhas. E tem sido um companheiro esse cara. Então, a maioria de vocês já sabe, o Dr. José Roberto, ele foi professor da Universidade Mackenzie, tanto do Andrew Jumper, do Centro de Teologia lá do Mackenzie, como da universidade. É doutor em Novo Testamento, estudos do Novo Testamento. Mas vocês sabem que nada disso me empolga para colocar alguém naquele púlpito. Para mim você pode ser doutor, pós-doutor, ter PhD, CNPq, o que você quiser. A única razão que alguém sobe naquele púlpito é porque eu confio que a pregação vai ser fiel à Escritura. Então, por isso, é uma alegria compartilhar com você o culto. Seja bênção para a nossa vida. Ele vai ler o texto conosco. Eu quero que você fique de pé para lermos juntos o texto da palavra. Logo em seguida, adoraremos ao Senhor. Depois, o pastor Zé Roberto conduzirá a administração. Convido os irmãos e irmãs a abrir a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, até capítulo 3, verso 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e seguintes. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio dele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Palavra do Senhor. Deus, graças a Deus. Ó Pai de amor, nós te agradecemos este momento que o Senhor nos dá para cultuarmos o Teu nome, termos comunhão uns com os outros e ouvir a Tua palavra, Senhor. Aplica em nosso coração o ensino que o Senhor mesmo vai nos apresentar. Dá, Senhor, que sejamos usados pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Quando eu tinha 14 anos, eu costumava, na verdade bem antes, desde os 10, eu costumava passar as férias na casa de minha irmã. Ela morava na Olambra 2. Olambra 2 é uma colônia fundada por holandeses e suíços
no estado de São Paulo. Temos a Alhambra 1, que já se tornou cidade, e a Alhambra 2, que ainda depende do município. Pois bem, essa região, essa colônia, chamada colônia, ela era formada principalmente de holandeses, mas havia brasileiros lá também, principalmente os serviços mais pobres. E a minha irmã era casada com um holandês, um dos homens mais surpreendentes que eu conheci na minha vida. E o filho dela se chama Alexander, mais velho. Quando ele tinha 5 anos, na casa do vizinho houve uma festa de aniversário para crianças da idade dele, 4, 5 anos. E ele não foi convidado. E as casas lá na Holanda, pelo menos naquela época, não tinham muros fazendo a distinção de uma casa e outra, separação de uma casa e outra. Havia uma cerca de um arame fino. Então ele ficou naquela cerca, porque não foi convidado, e minha irmã, muito rigorosa, ainda com o coração quebrado, ele ficou vendo os seus amigos festejarem e ele não participar. Chorando, claro. Uma criança de 5 anos não entende essas convenções sociais. Você já se sentiu assim? Você está num lugar que parece que você não é bem-vindo. Você tem uma certa sensação de que você é rejeitado. Se você tem, você não é o único, nem a única. O próprio livro de Deus, a Bíblia, mostra isso em vários lugares das Escrituras. E o próprio Jesus, ele vai para a cruz porque houve rejeição. Essa é a parte histórica, ainda que haja um plano de Deus, no sentido de que Jesus morre pelos nossos pecados, historicamente, humanamente, você vai ver que ele foi rejeitado pelos seus. Pois bem, ele, como eu disse, não foi o único, e as Escrituras mostram isso constantemente. As Escrituras também falam de um outro tema constante, o ministério. Ministério não é mais um tema, mas é um dos grandes temas das Escrituras. Ele é tão importante que, sem saber, muita gente tem tropeçado nesse aspecto. Muitas igrejas não têm sabido o que é realmente o ministério cristão. E aí começa a se apresentar títulos, nomes, e aí por diante. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo gastando um tempo enorme na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, falando do ministério. Nós vamos falar só de alguns aspectos. Mas esse falar do ministério, que começa no capítulo 2, versículo 14, vai até o capítulo 6, depois retorna no capítulo 11 e vai até o final, falando do ministério. E ele fala do seu próprio ministério, ministério apostólico, para uma igreja que ele fundou. Ele não está falando para gente estranha. Nós estamos entrando numa correspondência que é muito particular de Paulo e a igreja aos Coríntios. Mas ele gastou muito tempo com essa igreja. E essa igreja está pedindo para que ele, quando for, traga cartas de apresentação. É muito estranho isso. Se olharmos isso, é como se pedirmos para um desses pastores que estão aqui que venha pregar, mas traga uma carta de apresentação. Ora, as pessoas estão aqui desde quando começou. Desde que o seu ministério começou a ser exercido aqui neste lugar. Então é estranho. É como um pai de família que para entrar em casa agora tem que mostrar a sua identidade, que senão esposa e filhos não reconhecem. É uma coisa bizarra, mas acontece isso aqui. E Paulo precisa escrever sobre o seu próprio ministério e falar o que é esse ministério. E se torna urgente esse assunto porque nós vivemos e olhamos para a televisão e para o nosso meio ambiente e constatamos as estranhezas, as esquisitices que temos a respeito do ministério da palavra. Basta ver que há 20 anos atrás, um determinado assunto, um determinado programa tomou uma dimensão muito maior do que deveria ser,
Porque houve um episódio que foi conhecido posteriormente como o episódio do chute na santa. Eu não sei quantos sabem disso, mas já tem mais de 20 anos. Era um programa que passava na madrugada e poderia passar desapercebido, porque o canal também não era muito assistido naquele tempo. Mas a concorrente gravou e jogou para o noticiário das 8. E aí pegou fogo. Como é que faz isto? Como se faz isto? Por que se faz isto? E ali começou a se conhecer um pouco mais sobre o que é pastor. E a pergunta veio: o que é ser pastor? É chutar em santa, em imagens, em rituais de outras religiões? Gerou um desconforto geral. Um desconforto na população, ou pelo menos no grupo de fé cristã evangélica. E desde então, a gente tem se perguntado o que significa ser ministro cristão, ou ministro da palavra. Se olharmos historicamente, nós vamos ver que o ministério da palavra, ele foi perdendo espaço. Em algumas igrejas, ele se tornou tão lateral que o centro não é mais a pregação da palavra com os sacramentos, mas é o conjunto de louvor. É o grupo de adoração que promove. Eles até inventaram nomes para isso, títulos, pegando lá do Antigo Testamento. Podemos ir um pouquinho mais ainda. Se tornaram tanto centro do culto, que quando chegava o momento da palavra, eles saíam porque ali já tinham terminado o seu serviço. Esse foi um dado. Daí quando os pastores, e alguns recuperam o direito de falar, acabam fazendo não a exposição das Escrituras, mas outros atos teatrais. Então o púlpito se tornou não um lugar mais da pregação da palavra, mas de extensos atos de uma teatralização grandiosa, em que o sujeito está ali para ser visto, admirado, contemplado e saudado. Nós estamos agora num outro período em que há um cansaço geral em termos de práticas religiosas. E nós percebemos que as pessoas querem entender o que significa o ministério cristão. Então eu gostaria de falar nesta noite sobre o ministério glorioso da palavra e a sua importância na vida da igreja, mas principalmente ele e per si. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo começa com uma ação de graças. É típico do apóstolo Paulo começar as suas cartas com uma ação de graças. Ele é um homem que tem um coração cheio de contentamento. E aqui não vale aquela história de um livro que apareceu na década de 80, que diz assim: o louvor que liberta. Ou seja, você pode ser mais miserável, mas estando numa situação você louva melhor. É como se fosse uma mágica, mas não é isso. Ele louva sabendo, ele agradece a Deus sabendo que ele não é porque agradece que as coisas vão mudar, como propunha esse livro. Não, significa que ele mudou. E o apóstolo Paulo sempre acha motivo de elogio, de agradecimento. Então ele olha para as pessoas e agradece o que elas têm de bom. Às vezes nós somos muito críticos, olhamos para alguém e dizemos: esse sujeito tem isso, tem aquilo e assim por diante. É uma questão que a gente precisa, é uma atitude nossa que precisamos tomar cuidado. Quando nós olhamos para os outros, só sabemos criticar. Vamos numa festa, sabemos criticar. Vamos numa reunião, estamos lá para sermos os críticos de tudo. É claro que o excessivo criticismo leva a você ser uma pessoa insuportável. Então, não vale a pena ser crítico o tempo inteiro por causa disso também. Se você quiser uma namorada, não fica ficando muito perto dela, ou um namorado, você vai perder. Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo agradecendo de uma maneira muito forte aquilo que ele está sendo rejeitado, que é justamente o ministério. Veja o que ele diz então: graças porém, ele não diz graças em tudo, não, ele está dizendo para um aspecto muito forte, muito estreito, muito específico. Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo.
Paulo é um triunfalista. Paulo vê o triunfo de Deus. Não é ele necessariamente a pessoa triunfante, mas é Deus que leva num cortejo, e aqui ele está fazendo alusão a um cortejo romano, quando os generais venciam uma batalha, era dado a esses generais que participassem de um cortejo em que eles eram aclamados triunfalmente. Então a palavra triunfo tem a ver com arco de triunfo e assim por diante. Então, mas a pessoa que é triunfante aqui é Deus. Mas Deus nos leva nesse cortejo, nesse carro, nessa procissão de triunfo, porque é Deus que triunfa. E ele diz que nós somos levados nessa situação, em triunfo, gloriosamente. E é por isso que Paulo está agradecendo, que apesar de tudo, ele pode agradecer pelo seu ministério, porque Deus age nesse ministério. E nesse ministério, ele vai explicar como é que funciona o apóstolo Paulo ou a pessoa que é o ministro. Então nós temos aqui o que nós podemos chamar de pathos, ou seja, paixão. É uma das características da retórica. A paixão. O que move o apóstolo Paulo? Em certo sentido, é esse apaixonar-se pelo ministério da palavra, por causa não do ministério, por causa de Jesus Cristo. Então, se nós somos levados ou cativados pelo ministério, tem a ver com o conteúdo do que proclamamos. E a proclamação não pode ser outra, a não ser Jesus Cristo. Eu tenho que falar todo ele. Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a confissão completa, podemos dizer assim. Ele é o nosso Senhor. Ele é Jesus, uma pessoa humana, mas ele é o Cristo, o escolhido, o ungido de Deus. E o apóstolo usa uma segunda figura ainda nesse cortejo, que é a ideia do aroma, da fragrância, que é o incenso que provavelmente se queimava naqueles cortejos. Então havia um forte, uma sensação, a pessoa percebia, havia uma coisa olfativa, e ele está usando isso como figura. Nós sabemos que podemos ter uma memória olfativa. Há pessoas assim que usam determinado perfume, e quando nós estamos em outro lugar e sentimos o mesmo perfume, nós lembramos daquela pessoa. Então há essa questão aí, muito explorada pelas mulheres, que é a questão do perfume bom. Há um perfume chamado Chanel número 5, não sei quantas moças mulheres já experimentaram aqui, já usaram. Isso é um perfume, é um perfume esplêndido. Não estou fazendo propaganda disso. Eu lembro de um filme, Le Visiter, um filme francês, em que os sujeitos saem da Idade Média e caem no século XX e mandam eles tomar banho, né? Os dois tomarem banho, mas não tomavam-se banho na Idade Média. E daí eles têm lá um vaso, um frasco enorme de Chanel número 5, o sujeito está na banheira, pega aquilo lá e joga aquilo é caríssimo, né? E o sujeito joga aquele negócio lá, né? Ele não entende muito bem, mas acha isso. Bom, esse perfume, colocado numa pessoa, e quando você passa, né, você lembra dela. Então, é uma das coisas que a gente usa, né? Eu lembro do perfume de uma das primeiras namoradas que eu tive. Nunca mais vi esse perfume. Mas eu lembro que, se eu pegar esse perfume e ver, com certeza vou me lembrar dela. Então, há essa questão. O apóstolo Paulo está trabalhando com isso, porque essas pessoas certamente viram outros triunfos, outros cortejos. E ele está dizendo que há uma função aí, positiva e negativa. O proclamador da palavra, ele causa uma impressão tão forte que algumas pessoas são atraídas para aquilo que ele fala, e outras são, na verdade, elas sentem uma vontade de se afastar do que ele está falando. Ora, o que é que ele está falando? Ele está falando de Jesus Cristo. Esse é o logos, é o conteúdo do que ele fala. O ministério da palavra tem um conteúdo que é o evangelho. Não pode ser centrado na pessoa. A própria João Batista, disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, certos cultos que envolvem uma personalidade muito extensa, em que a pessoa aparece demais, essa pessoa está correndo o risco de se tornar o centro do culto. E o apóstolo Paulo, ainda que fale de si próprio,
ele não exagera, ele fala sempre nas medidas. Tanto é que para construir uma biografia do apóstolo Paulo é difícil, porque os elementos são poucos. Ele só fala da sua vida quando é necessário, para aplicação àquelas pessoas que ele está escrevendo. Então, aqui nós temos uma coisa bastante interessante, que é essa proclamação do Evangelho feita pelos ministros do Evangelho. A palavra teria a ver com diaconia, isso é ser ministro. Ele não usa a palavra apostólica. É interessante que ele vai usar só no final. Ainda que seja o ministério apostólico, é o ministério da palavra. E quando nós ouvimos alguém que é fiel com as Escrituras, nós sentimos esta atração ou rejeição. Se nós somos as pessoas que creem em Jesus Cristo, nós vamos ter uma atração por isso. Nós vamos ficar assim, deslumbrados. Vamos ficar como uma mariposa que olha para uma lâmpada e fica batendo mesmo que vá morrer ali. Atraído pela luz. Na linguagem de Jeremias, a coisa é tão profunda que ele diz assim: olha, Senhor, seduziste-me e seduzido fui. Ser ministro da palavra é ser conquistado por Deus de uma maneira que envolve até a melhor desenho, o melhor simbolismo para isso é alguém que cativa o outro sexualmente, e que é uma força que ele não consegue nem pensar e acaba caindo nessa. Então veja que coisa interessante. Ser atraído para Deus é uma força tão forte, é um aspecto tão forte, que quando nós sentimos esse cheiro, que essas pessoas estão pregando, nós vamos até Jesus Cristo. E isso se torna aroma, fragrância, aquele perfume gostoso que a gente gosta. Se uma pessoa, não precisa nem passar perfume, tem pessoas que têm cheiro, você fala assim, marido e mulher, né, passam um tempo fora, distante, e se amam, né, se aprenderam a se amar, elas vão dizer assim: saudade do cheiro. A pessoa tem cheiro. Pode pôr um perfume, fica melhor, né? Mas se sente essa saudade, você é cativado por isso. Na verdade, é um instrumento de levar a Cristo Jesus. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque é uma coisa muito séria, é que o apóstolo Paulo está dizendo, né? É tão séria que há alguns que mercadejam essa palavra. Veja no versículo 17: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Veja quanta ênfase em falar Deus, Deus, Deus. Palavra de Deus, sinceridade diante de Deus, e assim por diante. Ele está enfatizando. Quer dizer, o que nós vemos hoje não era uma coisa incomum no tempo do apóstolo Paulo. Também havia pessoas que mercadejavam a palavra. Ele não menciona. Ele não usa a seguinte estratégia: não vou mencionar para dar mais vislumbre, para eles aparecerem mais. Melhor vocês não saberem. O suficiente é dizer, eles mercadejam a palavra. Há algumas comunidades que a ênfase no aspecto econômico, financeiro, é tão forte que se gasta um tempão da liturgia pedindo. Eu estive em uma igreja, 2 igrejas, que uma eu fui acompanhando o missionário Enio, e eu fiquei, vamos dizer, fiquei assim, encucado. Por que o pastor gastou tanto tempo falando, pedindo, dizendo a questão das ofertas, da contribuição, do dízimo, assim por diante, para mim as mesmas pessoas que sempre vão. Ele fez todo um sermão, mas quem foi é sempre quem vai. Gastar esse tempo, 20 minutos, em alguns lugares, nesse pedir, nesse falar, como se fosse o centro do culto, e não é. Não é. Às vezes nós somos também envolvidos ao ponto de, por exemplo, temos que explicarmos que nós não fazemos isso, você não é obrigado a fazer isso. A gente acaba caindo nessa armadilha. De falar, enquanto que o outro fala pedindo, a gente fala que não precisa pedir. E a gente acaba gastando tempo. Veja como não funciona, ninguém está sozinho, né? No campo religioso, ninguém está sozinho. Nenhuma igreja é ausente da outra. Alguma coisa acontece. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, nós não estamos mercadejando a palavra.
nós não fazemos parte disso. E esse é um critério para avaliar o verdadeiro ministro de Deus. No segundo século havia a Didaquê, uma revista, um livro, que dizia o seguinte: como é que nós ficamos sabendo se é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Havia profetas ainda naquela época. Se o profeta chegar na sua casa, a igreja se reunia em casas, e ficar um dia e falar a palavra de Deus, ele é verdadeiro profeta. Se ficar 2 dias, tudo bem, ainda ele é verdadeiro profeta. Se ficar 3 dias e pedir dinheiro, manda embora, porque é falso profeta. Muito fácil, né? Então a questão econômica com a questão religiosa é muito delicada, ela sempre está ligada. Há uma necessidade? Sim, mas não pode ser o centro, e o apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Ele deixa muito claro que o seu ministério é um ministério centrado em Jesus Cristo. E também nós podemos dizer mais uma coisa, como ministros, fazendo essa pergunta para nós: como é a nossa consciência diante de Deus? É por isso que ele usa a palavra sinceramente aí, né? Vocês sabem, mas a palavra sincero vem de sem cera. As pessoas faziam um vaso, colocavam a cera ali que passava, né? Seja na madeira, seja no vaso, e pintava-se, dava para camuflar um defeito do utensílio. Então a pessoa pegava aquele utensílio e colocava no sol para derreter, para ver se não tinha cera também. Se tivesse cera, derretia. Se não tivesse, ficava normalzinho, sem nenhuma erupção, qualquer coisa assim. Então, sem cera significa essa que a gente chama hoje de transparente, né? Quer dizer, sem cera, sem esconder nada diante de Deus. E a pergunta que eu digo, que eu faço, é a seguinte: será que na nossa história ministerial nós podemos lembrar que afastamos pessoas de Deus? E também podemos fazer essa pergunta como crentes no Senhor Jesus. Há pessoas na minha história de vida que eu afastei de Deus? Nós lemos, hoje nós temos muito fácil acesso às redes sociais eletrônicas. E há uma que diz assim, ó: se uma pessoa se afasta da igreja por causa das pessoas, ela não conheceu o verdadeiro evangelho. Isso daí já é coisa comum na Facebook. Se alguém se afasta da igreja porque viu um defeito ou alguma coisa nas pessoas que acabaram escandalizando, essa pessoa não foi alcançada pelo evangelho. Parece verdade, mas não é. Lá no capítulo 18 de Mateus diz assim: se alguém se escandalizar, se alguns desses pequeninos se afastar, deixar a fé, essa é a linguagem que está lá, por causa de alguém que escandalizou, melhor que colocasse sobre essa pessoa uma pedra de moinho, que era uma pedra grande, e fosse jogado no mar. Em outras palavras, não tem esse negócio de dizer assim: a pessoa saiu porque ficou olhando para as pessoas na igreja. Ela não tem para quem olhar. Paulo está dizendo que Jesus é manifestado na vida das pessoas. Então, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer sinceramente. Há alguém que se afastou, que tem essa consciência que se afastou do evangelho? Eu lembro de um rapaz que, quando eu lecionava na universidade, eu soube mais tarde que ele tinha muita raiva de mim. Eu estava falando sobre a datação de Daniel, né? Eu disse que entendi de uma maneira, e ele era totalmente desacostumado àquilo que ele estava acostumado. Ele nunca tinha ouvido falar daquele jeito. E ele ficou com tanta raiva, porque aquilo lá parecia que estava desconstruindo toda a fé que ele tinha. Eu não sabia disso. Ele dizia que falava para os outros que eu não era crente, e coisas desse tipo, né? Comuns. Mais tarde, no 3º ano, ele teve uma saída, depois ele voltou, ele já era pastor. Ele veio conversar comigo e falar: pastor, ninguém chama de pastor na universidade. Pastor, professor, eu dizer, eu tive muita raiva de você. Eu falei: mas por quê? Você falou aquilo. Eu falei: por causa disso só? Por causa disso. Daí ele começou a contar, mas depois eu comecei a entender e fui vendo certas coisas. Olha, eu concordo com você e tal. Esse foi o único
que tinha perdido a fé em Deus por causa de mim, se é que tinha perdido, e retornou, né? Mas, apesar de ser uma coisa jocosa, é muito sério isso. Você afastar pessoas. Seu ministério ser um ministério que afaste pessoas. A nossa vida afasta pessoas. O apóstolo Paulo fala isso sinceramente, ele tem como sinceridade, uma sinceridade diante de Deus, que ele prega o evangelho sem mercadejar, sem procurar posições, sem buscar notoriedade. Ele busca pregar porque ele está falando a palavra de Deus. E finalmente, qual é a marca principal de que há um ministério efetivo da palavra? É o que Paulo diz aqui: vocês são a nossa carta, a carta escrita em nosso coração. Uma inversão, porque a gente poderia dizer o seguinte: vocês são as cartas e vocês são a prova viva do meu ministério. Mas ele está dizendo: vocês são as cartas escritas no nosso coração. Vocês são escritos em nosso coração. E aí fica uma situação em que você, quem é que é? O que? A verdade é a seguinte: que o verdadeiro ministério alcança as pessoas, e as pessoas sabem que aquele que alcançou pela sua palavra é fiel. Há uma testificação que eu chamaria, ou como Calvino chamaria, né, de testificar do Espírito Santo. Ou seja, como é que sabemos que isso é verdade? Como é que temos certeza de que este é o caminho? Pelo testemunho do Espírito Santo em nosso coração. Extrapola o intelecto, extrapola a sabedoria. Não há como discutir isso. É o Espírito Santo que faz isso em nossa vida, em nosso coração. Eu comecei dizendo sobre meu sobrinho que se sentiu rejeitado. E aqui eu quero dizer para todos vocês também, né, que nós podemos ter esse tipo de ministério. Um ministério que nós somos rejeitados, somos recusados por determinadas pessoas, que entendem que nós não estamos falando da parte de Deus. Mas na verdade as pessoas sabem que estamos falando da parte de Deus, porque elas sabem que há essa questão do perfume, da fragrância, seja para a vida, seja para a morte. Então, o que eu posso dizer como encerramento desta prédica? Que apesar de todas as dificuldades que uma pessoa enfrenta ao pregar a palavra de Deus, nós temos um conforto. O conforto que Deus está escrevendo na vida dessas pessoas. O conforto de que a vida dessas pessoas está acontecendo uma transformação. E essa transformação, nós temos a certeza de que está acontecendo. Podemos até achar que não somos feitos para isso. Mas quer queira, quer não, nós somos como Jeremias. Nós somos chamados para o ministério. Não queremos o ministério, mas a gente não consegue dizer não. É uma atração tão forte que nós chegamos a desmaiar em nossos próprios corações. Deus abençoe.